Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui de volta, né? Hoje, dia 4 de outubro de 2024, para o estudo dessa obra, O Livro dos Médios, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 4 da parte primeira, que trata dos sistemas. Hoje vamos começar a estudar o item 50. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, que nos envolva com a sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Bem, como nós já falamos, né? Nós estamos estudando o capítulo que trata dos sistemas. E esse aqui é o sistema chamado Sistema da Alma Material. E o que é esse sistema da alma material? Ele constitui, né, apenas uma opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Então, ele vai tratar propriamente dos fenômenos das comunicações espíritas. Esse estudo, ora concluído sobre o sistema, abrange somente o período histórico e a realidade vivida por Allan Kardec. E depois dele não mais surgiram outros sistemas. Depois desse sistema aqui, da alma material, não surgiram outros sistemas, né? Ou melhor, ele quer dizer o seguinte: esse foi o último sistema? Não. Depois desse, outros sistemas surgiram-se, pois o materialismo e a cultura da indiferença não foram vencidos. Então, esse é o último sistema que Kardec trouxe para lembrar para a gente o que ele teve que enfrentar, tá? E o que ele teve que enfrentar não foi coisa pouca, não. Foi muita coisa. A partir do momento que ele codifica a doutrina, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer e não vai ser fácil, não, sabe? Vai ser muito difícil. Kardec vai enfrentar muitas acusações, vai enfrentar os detratores, esse pessoal que traz aí um monte de sistemas que nós já vimos aqui, que alguns aqui bastante absurdos. Mas esse é o último sistema que ele apresenta. Mas outros sistemas vão surgir depois, né? Então, o item 50 diz assim: sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos. Então, segundo a opinião do sistema da alma material, a alma e o perispírito não seriam distintos, quer dizer, diferentes um do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma para esse sistema. O perispírito seria a própria alma. Segundo essa opinião, aqui, ó, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como envoltório da alma ou do espírito. Então, um minutinho só, gente, só um minutinho, por favor. Então, como ele fala aqui, a doutrina considera o perispírito simplesmente como envoltório, ou da alma, quer dizer, do encarnado, ou do desencarnado. Então, ela é diferente. A alma e o perispírito não são a mesma coisa. Mas, segundo esse sistema, eles são. Sendo matéria o perispírito, uma matéria sutilizada, mas matéria. Sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea,
a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação, né? Este sistema não afirma, quer dizer, não nega qualquer dos princípios fundamentais da doutrina. Tanto que ele fala aqui da reencarnação. Ele fala aqui da reencarnação, né? Ele diz aqui que para esse princípio aqui, para esse sistema, o perispírito, que seria a alma, ela vai gradualmente se depurando por meio de transmigrações, por meio da reencarnação. Mas para eles, perispírito e alma é a mesma coisa. Então, ele não nega os princípios da doutrina, né? As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germen e o perisperma o formam sob a de fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerar o formado de duas partes distintas. Então, eles consideram alma e perispírito a mesma coisa, tá? E essa alma e esse perispírito, que é a mesma coisa, formam o espírito. É isso aí. Para eles é um blocão só. Lembra que a gente estava estudando hoje que, para fins didáticos, você coloca lá espírito, perispírito, corpo físico, né? Tudo separadinho e um diferente do outro. Para eles, não, é uma coisa só. Uma coisa só. Ô, Rose, esse sistema, no caso, né, não são detratores, né? Eles não questionam a doutrina, simplesmente dá uma nova visão de algo estabelecido nos princípios da doutrina, né? Exatamente. Como também. São, assim como poderia dizer, discordam de um aspecto específico da doutrina. Como tem pessoas, se eu não me engano, até o século passado, até o início do século XX, na Inglaterra, na Inglaterra, tem até isso daquele livro do Conan Doyle, sobre o espiritualismo, né? Deixa eu ver aqui, é do Arthur Conan Doyle. Ah, tá aqui, ó. História do espiritualismo. Deixa eu pegar aqui. O meu está até. A História do Espiritismo, que é uma edição antiga, mas o certo é História do Espiritualismo, tá? Esse que é o nome. História do Espiritualismo. Isso foi corrigido. Não me lembro se eu ainda tenho aqui marcado, mas. Olha só isso. Ele fala aqui o seguinte, nossa, eu abri certinho, caramba. É no capítulo 21, Espiritismo francês, alemão e italiano. Espiritismo, francês, alemão e italiano, é o capítulo 21. Diz assim: os espíritos encarnados habitam os vários globos do universo. Kardec conduziu as suas investigações comunicando-se com inteligências, por meio de perguntas e respostas, assim obtendo material para os seus livros. Muitas informações foram fornecidas a respeito da reencarnação. A pergunta: para que fim reencarnam os espíritos? Davam as seguintes respostas. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. É uma necessidade que lhes é imposta por Deus. Tá? Então, para que fim encarnam os espíritos? E na questão 132, os espíritos respondem: é uma necessidade que lhes é imposta por Deus, como meio de atingir a perfeição. Para alguns, é uma expiação, para outros, uma missão. A fim de atingir a perfeição, é-lhes necessário suportar todas as vicissitudes da vida corpórea. É a experiência adquirida pela expiação que constitui a sua utilidade. A encarnação tem ainda outra finalidade, qual a de preparar o espírito para desempenhar a sua tarefa na obra da criação. Para tanto, deve ele tomar um corpo físico em harmonia com o estado do mundo físico para onde é enviado, e por meio do qual é capaz de realizar um trabalho especial, em conexão com aquele mundo que lhe foi designado pela sabedoria divina.
Assim é ele levado a dar a sua contribuição para o progresso geral, ao mesmo tempo que trabalha para seu adiantamento. Isso é que os espíritos respondem à pergunta de Kardec. E a pergunta é: para que fim reencarnam os espíritos? Pergunta 132. E isso que eu li foi a resposta dos espíritos. Agora, observa isso aqui. Os espíritas ingleses não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. Alguns aceitam, outros não. Espíritos ingleses. Espíritas ingleses. Alguns aceitam a reencarnação, outros não. A atitude geral é que, como a doutrina não pode ser provada, o melhor seria excluí-la da política ativa do Espiritismo. Explanando essa atitude, Miss Anna Blackwell sugere que, sendo a mente continental, ela é francesa, receptiva de teorias, aceitou Allan Kardec, enquanto a mente inglesa geralmente declina de considerar qualquer teoria, enquanto não se tiver certificado dos fatos admitidos por tal teoria. Então, os ingleses e franceses dizem o seguinte: enquanto a ciência não provar que a reencarnação existe, nós não consideramos a reencarnação. Ela é apenas uma teoria. E Kardec, ele diz aqui, ó, ele diz que Kardec aceitou a reencarnação, mas a reencarnação é uma teoria. E aí eles usam aquela frase de Kardec: como a teoria não passa de uma opinião de uma pessoa, ela é apenas a opinião de uma pessoa. Só que Kardec diz que, quando grande parte das pessoas aceita aquela teoria, você a considera verdadeira. E os espíritos afirmam que a reencarnação existe, mas eles dizem o quê? Enquanto a ciência da Terra não provar que a reencarnação existe, para eles, a reencarnação é apenas uma teoria. E depois ele diz assim, ó, Mr. Thomas Breve, um dos redatores do jornal Spiritual Magazine, um jornal, resume o ponto de vista prevalecente dos espíritos ingleses de hoje. Quando a reencarnação assumir um aspecto mais científico, quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam a verificação, como os do moderno espiritismo, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Por enquanto, que os arquitetos da especulação se divirtam, como quiserem, construindo o castelo do ar. A vida é muito curta e há muito que fazer neste mundo atarefado para que deixemos os vagares e as inclinações a fim de nos ocuparmos em demolir essas estruturas aéreas ou apontar os frágeis alicerces em que se assentam. É muito melhor trabalhar naqueles pontos em que concordamos do que nos engalfinharmos sobre aqueles em que parece que divergimos tão desesperadamente, né? E William Oates, um dos pioneiros do espiritismo da Inglaterra, é ainda mais enfático em sua condenação à reencarnação. Depois de citar Emma Harding Brighton, na sua observação de que milhares de outro mundo, ele diz assim, milhares de desencarnados protestam através de distintos médios que não têm conhecimento nem provas da reencarnação. Então, ele diz que os espíritos se comunicam através das médiuns da Inglaterra, dizem que não tem provas de que a reencarnação existe. Aí ele fala, aí tem uma pergunta: a coisa abala as raízes de toda a fé nas revelações do espiritismo. Se formos levados a duvidar das comunicações espíritas sobre o mais sério aspecto, sobre as mais sérias afirmações, onde está o espiritismo? Aí ele fala assim: se a reencarnação for uma verdade, lamentável e repelente como é, repara, estão dizendo que a reencarnação é lamentável e repelente. Olha só, se a reencarnação for uma verdade, lamentável e repelente como é, deve ter havido milhões de espíritos que, ao entrarem no outro mundo, em vão, terão procurado seus parentes, os filhos, os amigos.
já teria chegado a nós esse sussurro de milhares, de dezenas de milhares de espíritos comunicantes. Nunca, nunca chegou nenhum deles falando sobre isso. Podemos, portanto, só nesse campo considerar falso o dogma da reencarnação, como o inferno do qual ele brotou. E aí ele vai dizer, depois vai ter assim, ó, o honorável Alexander Kizakov, num artigo muito interessante, dá os nomes dos médios do grupo de Allan Kardec, com uma descrição deles. Então, ele bem indica que a ideia da reencarnação era fortemente aprovada na França, naquele tempo, como se pode ver do trabalho, né? Então, na França, ela era, por uma parte das pessoas, aceitável, por outras não. Mas na Inglaterra, naquela época, né, esse livro aqui, História do Espiritualismo, deixa eu ver mais ou menos, ele, deixa eu ver, é que aqui eu acho que não, eu queria ver mais ou menos a data dele. Ele acho que é final do século XIX, início do século XX, que é o Arthur Conan Doyle, né, que escreve esse livro. Eles não aceitavam, os ingleses, a reencarnação. Não sei hoje, tá? Não sei hoje como isso é visto na Inglaterra. Eu acredito que eles já devem ter aceitado, né? Ah, esse jornal, 1876, 1880, 1890, por aí, final do século XIX. Então, os ingleses não aceitavam a reencarnação. É mais ou menos aqui, sistema da alma material. Eles eram espíritas, né? Mas nesse ponto da reencarnação, eles discordavam de Kardec. Diziam que Kardec nunca provou, a ciência nunca provou a reencarnação e que os espíritos, que davam comunicações nas reuniões deles, nenhum deles voltou para falar que reencarnação existe. E eles chamam a reencarnação de lamentável e repelente. Se ela existir, é uma verdade lamentável e repelente. Então, vejam, né? São essas Lamentável o quê? Repelente? repelente, Olha, repelente, né? Ele diz aqui, ele fala aqui, se a reencarnação for uma verdade, lamentável e repelente como é, deve ter havido milhões de espíritos que, ao entrarem no outro mundo, em vão terão procurado seus parentes, os filhos e os amigos, que eles terão reencarnado e não vão estar lá esperando por eles. Então, se a reencarnação for uma verdade, repelente e lamentável como é, ele considera a ideia repelente e lamentável. Então, a gente percebe, né, aí como era todo mundo espírita. Todo mundo espírita. Como esse grupo aqui, do sistema da alma material, considera alma e perispírito uma coisa só. Alma e perispírito é o espírito. Não tem divisão, é tudo a mesma coisa. E a gente sabe que não é, né? Então, eu espero que eu acredito que isso tenha mudado já, né? Mas era da Inglaterra. Arthur Conan Doyle traz isso nesse livro, História do Espiritualismo. É muito interessante esse livro. Então, ele diz aqui, esse sistema, no Livro dos Médiuns, segundo parágrafo, do item 50, não infima, não nega qualquer dos princípios fundamentados da doutrina espírita. Já os ingleses negam um dos princípios fundamentais da doutrina, que é a reencarnação. É mais grave do que aqui, que é a reencarnação é um dos princípios basilares da doutrina, né? E ele diz aqui, pois que nada altera com relação ao destino das almas. É uma coisa, né? Os ingleses aceitando ou não aceitando, a gente sabe que ela existe. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito, para eles, um todo,
sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob a de fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formando de duas partes distintas, né? Que é espírito e perispírito. Eles consideram tudo uma coisa só. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de tal opinião não houvéramos falado se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola, no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião, restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os espíritos. Quer dizer, essa ideia dos ingleses com o restante do pensamento espírita não dividiu o grupo, não dividiu o grupo, né? Apesar de eles não aceitarem a reencarnação. Acredito que hoje aceitem. Os que se decidissem a formar grupo à parte, por uma questão assim pueril, provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal, e se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a trimônia nem a cisânia. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Ele chama a nossa atenção porque, às vezes, surgem ideias, né, que vão dividir a opinião dos espíritas. E essas ideias podem levar a um racha. Ele diz assim, não se deixem levar. Tudo bem, tem uma divergência aqui ou ali, deixa para lá. O importante é o essencial, é o fundo. No caso dos ingleses, é uma coisa mais forte, né? É a ideia da reencarnação. Mas, tá, se a gente colocar na base o Evangelho de Jesus, como diz o outro, segue o barco. Segue o barco. Na hora a verdade cai. Eu acredito que os ingleses já têm mudado de ideia. Aí ele diz aqui, julgamos-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o espiritismo. Então, ele vai falar daqueles que consideram, né, diferentes a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos. Quem passou para a gente essa ideia que alma e perispírito são coisas diferentes foram os espíritos, que nunca divergiam a esse respeito. Os espíritos nunca se dividiram nessa opinião, nunca divergiram nessa opinião, né? Sempre afirmaram que são coisas diferentes. Referimos-nos aos esclarecimentos. Rose, já lá para os ingleses, os espíritos que deram retorno para eles já diziam que não podia provar nada. Depende do espírito, então, que eles estavam recorrendo, não conseguiram ler o nível moral dos espíritos, né? Exatamente. Os que assinaram a codificação nunca divergiram quanto a isso. Nunca. Né? Aí ele diz aqui, né? Referimos-nos aos esclarecidos, porquanto, entre espíritos em geral, agora vem o que você falou, Roberto, muitos há que não sabem mais do que sabem menos do que os homens. Então, como você falou, depende de que espírito eles estão consultando. Porque entre os espíritos também tem aqueles que não sabem nada ou sabem menos que a gente que está encarnado. Ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. A teoria que a alma e o espírito são uma coisa só, isso é de concepção humana. Que os espíritos sábios, né, nunca disseram isso. Nunca disseram isso, né? Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nula confirmou. O Livro dos Espíritos, questão 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos,
Está no Livro dos Espíritos, questão 257. Sobretudo do fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma, e pôs a sua desorganização. Carmen, vai ler. Lê para a gente aí o final desse item 50. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é, ela própria, o espírito inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemo-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior, que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria e que, assim, para nós ela é imaterial. Livro dos Espíritos, questão 23 e 82. Então, ele considera, nós chamamos a alma de material, porque ela é diferente da matéria, mas ao mesmo tempo a gente não sabe do que ela é feita. Né? Ela é imaterial. É diferente da matéria que eu conheço. É diferente da matéria que eu conheço. Mas, na verdade, ninguém sabe do que é feita a alma, né? Se existe um mistério divino, esse é. Esse é o mistério divino. Só Deus sabe. Então, a gente chama de material, porque ela é diferente da matéria que a gente conhece. Mas nós também não sabemos do que ela é feita. E não vamos saber. Alberto, lê o primeiro parágrafo da questão 51. Aí depois, Ana Constantino, lê o segundo parágrafo da questão 51. Eis aqui a resposta que, sobre esse assunto, deu um espírito. O espírito é Lamenais, tá? O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, no caso a alma, né, Isso. necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós, ou, melhor, não podeis conceber. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médios e de comunicações. Então, olha só o que ele diz aqui: que a alma, para progredir, necessita sempre do perispírito. Sem esse perispírito, ela nada é.
e para vós, ou melhor, não a podeis conceber. Nós não podemos conceber uma alma sem perispírito, esteja encarnada ou desencarnada. Por quê? Porque toda alma, todo espírito, encarnado ou desencarnado, está com o seu perispírito. Desencarnado, espírito como Jesus, ele tem perispírito. Tem corpo mental. Corpo mental. Então, ninguém pode conceber uma alma, seja ela crística ou da terceiro ou imperfeita como nós, sem perispírito. A alma sempre estará, como está lá no Livro dos Médiuns, questão 54 e 55, acompanhada do seu perispírito. Por isso que ele diz aqui, ele fala aqui, né? Que esta alma, para progredir, precisa sempre de um agente, de um perispírito. Sem esse perispírito, ela nada é para nós. Ou melhor, nós podemos conceber. A gente só pode conceber uma alma sem perispírito falando. Mas, se ela está sempre ligada ao seu perispírito, como é que você vai ter ideia de uma alma sem perispírito? Não pode. Ela está sempre acompanhada do seu perispírito. Mas não quer dizer que ela e o perispírito sejam uma coisa só. Estar acompanhado não quer dizer fazer parte. Ser aquilo, não é? Está acompanhado, está envolto, mas não quer dizer que você é aquilo. Depois ele diz aqui, né? O perispírito para nós, espíritos errantes, repare, Lamenais, que é um espírito, né, bastante evoluído, ele se chama de errante. Percebeu? Ele se diz espírito errante. Então, ele diz aqui, para nós, o perispírito para nós outros, espíritos errantes. Meu Deus, se Lamenais é espírito errante. Errante é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco. Então, para eles, o processo da comunicação com o mundo material é através do perispírito. Sem perispírito não tem essa comunicação. Aí ele diz aqui, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médios e comunicações. Por isso existem tantos médios e tantos tipos de comunicações. Aí ele diz aqui, agora, Ana Constantino, lembra a gente o próximo parágrafo? Sim. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a ciência mesmo do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará. Se quiser caminhar com o espiritismo, o perispírito pode variar a mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também, ou não, perquiro, vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, lamenais. Então, olha só o que ele diz, né? Do ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito, isso é outra questão. Eu não vou poder descobrir do que é feito a alma, né? Não dá. Mas já no perispírito, que é matéria, já dá para eu fazer minhas pesquisas.
É isso que ele diz aqui, ó. Agora, do ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito, isso é outra questão. Compreender primeiramente moralmente. Vamos compreender primeiro moralmente. Quer dizer, que eu tenho que cuidar do meu perispírito. Lembra lá da aula da Conversando com os Espíritos da reunião mediúnica? O que levou àquela transformação, aquela deformação perispiritual no perispírito? O que levou? Por que aqueles espíritos tiveram aquelas deformações perispirituais? Foi porque eles se preocuparam muito com a matemática? Foi porque eles compraram muita roupa nova? Não. Foi por questões morais. As questões morais podem levar a gente àquela tragédia que estudamos hoje, né? Isso não é coisa que acontecia só 500 anos atrás, não. Pode estar acontecendo hoje, está acontecendo hoje, e vai continuar ainda amanhã. Então, diz aqui, compreender primeiro moralmente. Vamos compreender as coisas primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos. Né? Vamos estudar. Por hora, ele diz aqui, hoje em dia, isso 1861, e até agora é meio difícil ainda, você poder saber sobre a natureza dos fluidos. Porque são tantos os fluidos, como é que você vai poder saber a natureza de cada um deles? Ainda é uma coisa complicada, né? Você saber a natureza dos fluidos. Mas já é uma coisa que você pode pesquisar. Aí ele diz que a ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará. Então, quando ele diz aqui, o Amenar diz isso, aí ele diz que a ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. Então, ele está dizendo o seguinte, gente, hoje, em 1861, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, pouco a gente sabe sobre perispírito, sobre fluido. Mas estamos abertos a pesquisar. Estudem. Quem sabe em 2024 a gente não saberá um pouco mais sobre fluido e sobre perispírito, não é? Tanto que ele diz aqui, a ciência hoje, quando foi publicado o Livro dos Médios, ainda não sabe bastante. Porém, a ciência um dia vai chegar lá a saber mais, se ela quiser caminhar para o espiritismo. Aí ele diz aqui, ó, o perispírito pode variar e mudar o infinito. Claro que pode. Conforme você vai evoluindo, o seu perispírito também não vai mudando? Também não vai evoluindo? Vai. Foi o que nós vimos hoje da licantropia na zoantropia. A partir do momento que o espírito está com a mente congelada no problema amargo, ele sofre aquela deformação perispiritual. A partir do momento que a mente dele se abre para a verdade, ele começa o quê? A ver a luz, a melhorar, a progredir. Automaticamente, o perispírito dele vai fazer o quê? Vai mudar a sua forma, vai sair daquela situação e vai mudar ao infinito. Porque, ó, o progresso é infinito. O espírito está progredindo, o perispírito dele progride também. Aí ele diz aqui, a alma é o pensamento, né? É o ser inteligente. Não muda de natureza. Alma é alma. Ela evolui, mas a natureza dela não muda. Aí ele diz assim, ó, não vá de mais longe, dá um aviso para a gente. Não passa daí, não. Tá? Não passa daí, não. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Querer mergulhar nos mistérios da alma é meio complicado. Aí ele diz aqui, supondes que como vós também eu não interrogo, eu não faço perguntas? Aí ele fala, vocês hoje estão pesquisando o perispírito. Nós, agora aqui, pesquisamos a alma. Esperai, pois. Né? Ele diz, cada coisa no seu tempo.
Se você quiser avançar o sinal, você pode se dar mal. Primeiro pesquisa o perispírito. Quando você souber bastante, aí você vai tentar pesquisar a alma, né? E para a gente encerrar, ele vai dizer assim, encerrar esse capítulo, né? Porque vamos terminar a primeira parte. Aí, a próxima aula, a gente já entra na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a ação dos espíritos sobre a matéria, que é o capítulo 1. Então, ele diz assim, espíritos que podemos considerar adiantados, ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Então, se muitos espíritos que a gente considera superiores ainda não conseguiram sondar a natureza da alma, como poderíamos nós fazê-lo? Então, ele se coloca como um espírito adiantado, é Labenaz. Ele diz, como poderíamos nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo, querer prescrutar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, questão 1749, está nos segredos de Deus. Então, gente, a natureza da alma é um mistério divino. Tentar nós descobrirmos, né, como é que a alma é feita, a gente vai ficar perdido. Aí ele diz aqui, pretender esquadrinhar, quer dizer, mergulhar, pesquisar e a fundo, com auxílio do espiritismo, o que escapa à alçada, o conhecimento da humanidade, é desviá-lo, o espiritismo, do seu verdadeiro objetivo. É fazer uma criança, é fazer com uma criança que quiser saber tanto quanto o velho. Ele está dizendo aqui que o grande objetivo do espiritismo não é ficar querendo saber qual é a natureza da alma. É a evangelização da humanidade. Eu querer saber a natureza da alma com o auxílio do espiritismo é desviar o espiritismo do seu objetivo. Aplique o homem, o espiritismo, em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. Que a gente aplique o espiritismo para melhorar moralmente. Então, para ficar querendo saber, ver o cabelo, como diz o povo, o cabelo da cabeça do anjo. São mistérios divinos. Aí ele diz aqui: o mais não passa de curiosidade, estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro, que lhe traz o nome, quer dizer, os espíritos que ditaram o livro dos espíritos demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se, pelo que concede ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados, e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Então, a única maneira que a gente tem de evoluir não é querer saber como é que a alma é feita, mas sim nos tornando melhores. E Deus jamais permitiria que seres como nós, ainda tão falhos, mergulhassem em seus segredos. Para Deus não permitiria isso. Então, e os espíritos sistemáticos, presunçosos, orgulhosos, fiquem aí construindo teorias loucas, como essa dos ingleses, como essa aqui que acha que alma e perfil é uma coisa só. Deixa que um dia tudo isso cai por terra, que a verdade vai ser revelada. É isso que ele está dizendo. Não vamos ficar perdendo tempo com teorias absurdas que não levam a nada. Aí ele diz aqui, os espíritos superiores, ao justo, quer dizer, eles são aqueles espíritos que participaram da codificação. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda. E para pôr essa maneira
animá-lo, e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Então, os espíritos da codificação, né, só disseram para nós, olha só o que eles disseram, que eles, ao justo. Quem é o justo? É Kardec. É Kardec. Olha só, eles, os espíritos que ditaram a codificação, o justo, que é Kardec, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda. Kardec, só disseram isso para Kardec. Então, quando a gente pega a codificação, a gente vai encontrar na codificação o que os espíritos superiores disseram para Kardec. Tá? O que eles disseram para Kardec é o bastante para que a gente compreenda o futuro que nos aguarda e para nos animar à prática do bem. O que não é necessário a gente saber para melhorar, para praticar o bem, não foi dito para Kardec. Por quê? Porque nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Se os espíritos superiores dissessem para Kardec coisas fora do alcance da nossa compreensão, seria jogar pérolas aos porcos. Entendeu? Seria jogar pérolas aos porcos. Então, eles, os espíritos superiores, ao justo, que é Allan Kardec, só disseram que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Né? Então, fica muito claro. Não adianta a gente ficar querendo descobrir aonde a coisa começou, como é que o mundo surgiu. Né? Nós não temos condições. Nós não temos. Quantas teorias tem, né? Tem a teoria aí do Big Bang, não tem? E várias outras teorias. Mas, na verdade, alguém sabe como o universo começou? Não. E nem você não vai ouvir nada sobre isso dos espíritos superiores. Alguém já ouviu algum deles dizer como é que o universo foi feito? Como eles poderiam se eles não sabem? Eles não sabem. Isso é mistério divino. Se algum espírito sair por aí dizendo isso, pode contar. É um espírito inferior. Porque ele vai estar falando de coisas que ele não sabe. Ele não sabe. Então, esse finalzinho aqui, eu achei espetacular, desse final dessa primeira parte. Esse finalzinho aqui, a partir do eles, é para a gente pegar e enquadrar. Né? Eles, os espíritos superiores, os espíritos que ajudaram Kardec na codificação, os ministros do Senhor, só disseram a Kardec o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Isso foi apenas o que eles nos disseram. O que eles disseram para Kardec, Kardec transmitiu para a gente. Fora isso, nada mais. Querer ficar por aí dizendo que vamos pesquisar, a alma é feita assim, a alma é feita assado, é tudo basófia, é tudo besteira. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Ô, Rose, a nível de ilustrar, né, o que a gente está aqui analisando, estudando, quando o Lamennais falou, para nós outros espíritos errantes, aí a gente fica, ó, se ele é errante, imagina, né? Nós, você até brincou assim, né? Só que no estudo de segunda-feira, nós vimos, analisando lá a segunda ordem dos bons espíritos, né? Que todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, Lamennais, Bezerra de Menezes e tantos outros que a gente acha que já está num patamar bem mais do que nós,
ainda terão que voltar, porque ainda não são espíritos perfeitos. Mas ele disse o seguinte, que desse grupo dos bons espíritos, só os superiores não são errantes. Então, Sim, essa observação também é importante. mas aqui a gente vê, o Amenais não é ainda o espírito superior, pode ser o espírito sábio, pode ser o espírito de sabedoria, pode ser o espírito benévolo, mas com condições de ajudar na codificação, e não o espírito superior, ou então ele é muito humilde e se colocou como errante. Entendeu? Tem essas duas versões. Ele pode ser superior, mas ele se colocou humildemente e disse: nós, os errantes. Entendeu? Ele é assim, Isso. gente. Ou Agora, então, verdade. Agora, aqui também no finalzinho dos espíritos superiores, né, que é a segunda classe, espíritos superiores, que é o que você citou, diz assim: quando por exceção encarnam esses superiores, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, é um exemplo de Francisco de Assis, que isso. de repente já é um espírito superior, mas veio para nos ensinar humildade e tantas outras coisas, né? Não, é aquilo. É o que eu estou dizendo. Esses espíritos que ajudaram Kardec na codificação não vieram para falar sobre o que eles não sabem, não vieram para falar sobre coisas que a gente não tem condições de compreender. Eles vieram para dizer o que, para nos auxiliar a compreender o futuro e para a gente ficar animado e ir atrás. É isso que eles falaram para Kardec. O que era preciso, e não ficaram trazendo teorias fantasiosas, a alma é feita disso, a alma é feita daquilo. Como eles falariam de coisas que eles ainda não sabem, não é? E Deus não abriria seu coração para nós, homens, né? Não abriria assim. Então, eu acho que Rose, pode falar, amigo. desculpe, não, pode concluir. Eu pensei que tu estivesse acabando. Ó, aqui em Atributos da Divindade, no Livro dos Espíritos, né, questão 11, será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? Aí, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando a gente não tiver mais obscurecido pela matéria, a gente vai compreender melhor o que é Deus. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Aí vem uma nota de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus, como não é para nós ainda possível compreender a natureza da alma. Então, cada um no seu lugar, não se mete no que não dá para tu. Senão você vai acabar no hospício, ou então num gravíssimo processo obsessivo. Porque pseudo-sábios no plano espiritual, querendo colar com você para te insuflar essa vaidade, tem um monte. E você pode acabar como aqueles que nós estudamos hoje, né? Então, gente, semana que vem, a gente vai iniciar o estudo da segunda parte do Livro dos Velhos, que é das manifestações espíritas. Aí a coisa vai começar a pegar agora, hein? A coisa vai começar a pegar agora. Né? Eu achei essa primeira parte muito interessante, muito esclarecedora, tá? E agora a gente vai começar a falar dos fenômenos, né? Então, item 52, bota a data, 11/10/24, capítulo 1 da segunda parte. Bem, meus irmãos, muito bom o estudo de hoje, né? Muito esclarecedor, tanto das duas obras. Colocando Assustador. não, e colocando Assustador. no nosso devido lugar. No nosso devido lugar. Ô, Mas Rose, naquela aula lá do ectoplasma, eu estava pensando
um sonho que eu tive que nunca mais eu esqueci. Eu não sou muito de lembrar de sonho, não, mas alguns ficam assim muito foram assim em relação que eu acho que tem a ver com espiritismo, com mediunidade, com todos esses nossos estudos, esses dois eu não esqueci mais. Um, eu não sou psicofônica, né? Mas num desses sonhos eu conversava com alguém sem abrir a boca, sem falar, só pelo pensamento. Então a gente sabe, né? O processo a gente estuda. Mas esse outro que ficou muito marcado foi um sonho que eu tive, que estava, sabe, esses mágicos, esse pessoal de circo que vai tirando aquela coisa assim da boca? Era uma coisa branca. Para mim, aquilo era ectoplasma. Não Pode- acabava nunca. Tinha uma viscosidade, sabe? Eu não sei, aquela noite eu doei muito, porque saía assim da minha boca, eu puxava assim, ó, e saía. Eu acordei com aquela sensação na boca. Então, eu estou para contar isso já faz tempo, quando a gente fala de ectoplasma, porque é um sonho que eu nunca mais esqueci. Você, Muito interessante. você fazendo doação de ectoplasma. Mas eu acordei com aquela sensação, assim, aquela textura na boca, muito interessante. Interessante. É, Aí, estudando, vai encontrando as respostas. como é bom a gente estudar, né? Esclarecer. Bom, então, Vamos gente, chegar lá. chega assim, todos nós vamos chegar. Então, gente, nós estamos aqui encerrando o nosso estudo da semana, né? Foi muito bom, foi muito rico, né? Palestras maravilhosas, a de segunda da Andressa Sabala, né? A de quinta-feira do Eduardo. Os estudos estão muito bons, então só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada. Hoje ainda temos nossa reunião de radiação para enfermos físicos. Quando for 7 horas, nossa reunião vai começar às 7 horas. Então, gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos continuar trabalhando e, acima de tudo, servindo ao Senhor. Porque é isso que é importante, né? Servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, nós estamos servindo os nossos irmãos mais necessitados. E que bom que Deus já nos convidou a isso. E nós já atendemos ao chamado. Isso é uma maravilha, né? É sinal que a gente já caminhou um pouquinho para frente. Aí eu lembro do Vinícius, né? Pedro de Camargo. Você já se deu os parabéns hoje? Porque a gente se cobra muito, né? Mas está na hora também da gente dar os parabéns para nós mesmos. E ele pergunta isso nesse livro. Não, não foi um livro, não, foi uma mensagem psicofônica que ele deu no céu aí. E ele encerrou essa mensagem psicofônica dizendo isso. Vocês já se deram os parabéns hoje? Porque a gente fica muito no lelê, vai ajuda, né? Mas a gente também tem que se dar os parabéns, né? Graças a Deus, que bom que eu estou acertando. Que bom que a minha mira está melhor, né? E eu estou indo mais no alvo. Que bom. Eu também tenho que me dar os parabéns. Como eu melhorei. Isso é muito bom. E melhorando, eu posso servir melhor ao Senhor e servir também melhor os meus irmãos mais necessitados. Que bom! Por isso que eu sempre digo, essa é a melhor reencarnação que nós já tivemos na vida. Até hoje, essa é a melhor. Que a gente possa fazê-la melhor ainda. E as próximas, a partir dessa, serão espetaculares. Com certeza, não é? E até porque nós estaremos sempre juntos, um dando a mão para o outro, para não deixar que ninguém se perca. Ó, gente, ó, um beijão para todos, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Segunda-feira estamos de volta, continuando o nosso trabalho, tá bom? Bom fim de semana para todos, para Um beijo, todas. um beijão para todos. Então, gente, E daqui a pouco, Carmen, vou passar para você, tá? Daqui a pouco, 7 horas, a gente começa. Quando eu terminar de. Não, 7 horas a gente começa a nossa irradiação. Eu vou fazer pelo celular. Um beijo para todos.